Bom dia! Bom dia! Hoje vamos ter a Patrícia Calejon aqui, falando de como a gente usa as nossas habilidades. Como usar, tô colocando o título, nossas habilidades. Oi, Patrícia! Peraí. Deixa eu fixar o tema aqui. Vamos lá, fixar comentário e vamos convidar a Patrícia para ela estar conosco. A Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica. Oi, Patrícia, bom dia. Oi, Isa, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo. Estou mandando aqui o convite pro pessoal, esperando o pessoal entrar. Tá em casa hoje? Sim. Em home office, né, Patrícia? O meu trabalho é basicamente, né, em home office, né, Isa? Que mudou bastante foi a questão das palestras, né? Que a gente fazia bastante. Isso aí, mas você tá fazendo algumas online, né, Patrícia? Tô fazendo online. No Ela Pode, a gente continuou, né? A gente conseguiu criar o online para continuar o programa, né? E sim. Então eu tô aqui fazendo. Muito bom, né? Então tá bom. Pessoal, a Rúbia já entrou, seja bem-vinda. A Jéssica também já entrou. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância da gente usar as nossas habilidades, né? Com a Patrícia aqui, que aceitou esse convite. Na nossa carreira, no nosso negócio, vamos falar sobre perfil comportamental, que é um tema, assim, que eu sou apaixonada, né? Então, já vai dando aí o seu... Ontem a gente aprendeu aqui a dar o nosso coraçãozinho para que o Instagram fale para as pessoas que é uma live importante, nos ajude. Ontem a Marília estava falando a respeito disso, para que as pessoas aprendam a utilizar a ferramenta, né? A Marília estava avisando que é muito importante a gente entrar, dar coração, colocar o aviãozinho lá, compartilhar com uma pessoa. Compartilha com uma pessoa que é importante esse vídeo, porque o Instagram ele vai mostrando, olha, essa live é relevante, mostra de 1 a 10% só. Ou seja, na minha e na tua rede, Patrícia, agora de 1 a 10% só das pessoas estão vendo que a gente está ao vivo. Poxa, que triste, que coisa, né? É triste, por mais que a gente por isso que a gente tem que ficar avisando, né, Isa? A gente tem que avisar as pessoas. Vai lá, vai me assistir. E da Marília eu não consegui assistir ao vivo. Aí depois eu assisti, que você deixou lá, que eu também acho bem legal, né? Você dá a oportunidade da pessoa assistir depois também, né? E a Marília foi muito fofa. Ontem eu comecei a seguir, ela foi lá, deu uma dica. Achei muito legal. Ela me mandou um direct, deu uma dica para arruma tal coisa no teu perfil. Eu falei, olha que coisa legal, né? Como a gente pode ajudar uma pessoa, assim, uma coisa tão, tão simples. Eu falei, nossa, é mesmo? Eu fui lá e arrumei. Eu falei, que gostoso isso, né? Esse compartilhamento, né, de informação. Não adianta a gente guardar pra gente, né? A gente tem que espalhar mesmo, né? Achei muito legal. Sem dúvida. Patrícia, obrigada, tá? Por você estar aqui. Eu que agradeço. Meninas, a gente vai querer que vocês ajudem a gente a fazer essa live de uma live melhor, né? A gente vai falar sobre habilidades, sobre perfil comportamental, como é que você está utilizando isso na sua carreira, no seu negócio, como é que você pode utilizar isso para crescer, como é que você pode utilizar isso para a sua empresa crescer, se você tem uma empresa, né? Patrícia, antes da gente começar aí a discorrer um pouquinho e elas começarem a engajar, se você tiver uma dúvida, já põe aqui.
quero convidar você a se apresentar. Fala um pouquinho do que você faz para as pessoas. Primeiro eu quero te agradecer, né, o convite. Eu sou a Patrícia, eu sou coach, analista comportamental, então também sou apaixonada pelos perfis. Estou me especializando agora em autossabotagem. Depois a gente pode falar também sobre isso em outra hora. Eu sou co-escritora do livro Empodere-se Agora. Sou multiplicadora na Rede Mulher Empreendedora, então onde a gente realmente se conheceu, né, Isa, e teve mais contato. Sim. E trabalho basicamente, né, ou mais especificamente, com mulheres em transição de carreira para empreender, que foi o que aconteceu comigo, né? Então é onde hoje eu atuo com mais foco. Esta sou Ótimo. eu. Quem está aqui na live, coloca quem está trabalhando, né? Quem está aí numa empresa, quem está desenvolvendo uma carreira, e coloca quem tem o seu negócio. Eu tenho meu negócio, eu estou em alguma empresa, né? Estou desenvolvendo carreira. Coloca aqui para a gente poder saber e falar melhor aí para vocês, tá? Patrícia, quando nessa transição que você fez, a gente falou sobre transição aqui, você percebeu a importância aí de utilizar as tuas habilidades, né, na tua empresa? Como é que foi aí esse teu contato? Que você fez uma transição para trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né? Como é que você percebeu que conhecer as habilidades e utilizar isso na sua empresa era tão importante no desenvolvimento dessa tua carreira, na sua transição? Então, Isa, eu desenvolvi toda a minha carreira 20 anos no mundo corporativo, né? Até que há 3 anos eu decidi fazer a minha transição para trabalhar, como você falou, com o desenvolvimento humano. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que eu precisava, para dar esse passo, primeiro me conhecer. E eu digo, me redescobrir. Porque a gente vai vivendo muito no piloto automático. Então eu precisei dar um passinho e olhar para mim e falar assim, quais são as minhas habilidades? O que realmente eu faço bem? O que eu gosto de fazer? Né? Porque a gente vai ficando muito naquela... Você está numa empresa ou até assim, funcionarismo público, ou você já tem o teu negócio e a gente tem a tendência a focar naquilo, né? E a gente esquece de que a gente tem que continuar se desenvolvendo. Então eu tive que parar, olhar, identificar. Ok, agora eu vou empreender. O que eu preciso? O que eu já tenho e o que eu preciso? Então, assim, foi extremamente um processo que eu digo, eu tive que olhar para mim de novo. E eu não sabia realmente quais eram as minhas habilidades. E eu vejo que muitas pessoas vivem, né, nessa forma, né? Primeiro que a gente acha que talentos e habilidades são coisas assim do outro mundo, né? É você cantar, é você ser artista de Hollywood, né? E não é, uma habilidade de se comunicar, uma habilidade de vender, uma habilidade de escrever. Então, a gente para de olhar para a gente e a gente acaba esquecendo. Então, foi assim, extremamente importante. Eu tive que fazer uma análise, um reconhecimento para poder dar esse passo. E aí entra toda a parte, né, de autoconhecimento, que sem isso a gente não vai, né? Não vai adiante. Você precisa realmente ter essa clareza sobre quem é você para poder saber onde você está e para onde você vai. Ótimo. A Rúbia colocou aqui, eu tenho uma empresa pequena ainda e estou começando a empreender. Muito bom, Rúbia. E agora, quem tá mais... a Rúbia também, já coloca aqui, Rúbia, quais são suas habilidades? Quem mais quiser, a Patrícia está falando sobre isso. Na transição de carreira, ela percebeu como era importante ela parar, porque ela estava no mundo corporativo, ali no piloto automático, e a Lúcia, a gente fez uma live a respeito disso. Às vezes a gente está no mundo corporativo, a gente acaba mesmo entrando num piloto. O mundo corporativo, ele traz muito, né, daquele resultado, né, aquele selfie 1 que a gente fala muito, né, essa cognição, trabalhar muito mais pelo resultado. E quando a gente pausa e a gente vai fazer uma transição, a gente começa assim a internalizar alguns pontos que são muito importantes, né? E o autoconhecimento, ele acaba vindo de encontro e a gente precisa trabalhar isso, principalmente quando a gente quer fazer essa transição e ter nosso negócio. Então, coloca aí se você já conhece suas habilidades, quais são suas habilidades.
coloca aqui pra gente, porque imagine como é. Se cada um colocar aí 2, 3 habilidades, imagine como é que vai ficar rica a live, né? Vai ficar legal essa lista, hein? Vai ficar bem rica. E eu acho que isso também é muito importante, né? Eu, na minha transição, eu também, assim como você, né? Eu tive que dar um passo, eu vim também do mundo corporativo, extremamente, assim, direcionada para resultado, né? Meta, resultado, faturamento. Hoje a gente fala que isso não muda para quem trabalha com negócios, tá? Mas é diferente. A gente fala, olha, sinta, né? Veja se é isso mesmo que você quer fazer, faça do seu jeito. Então é diferente como a gente consegue flexibilizar isso hoje quando a gente trabalha com autoconhecimento. Use os teus recursos, né? Para você atingir isso, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial de quando você trabalha esse autoconhecimento e você sabe essas habilidades que você tem. E você percebe hoje, Patrícia, que você hoje, com esse passo para trás, isso é importante para você no teu negócio hoje que você já tem? Sim, Isa, eu vi que assim, eu consegui mapear o que eu já tinha, né? O que eu tinha de bom e que eu podia potencializar, usar isso no meu negócio, né? E vi o que eu precisava desenvolver. Então, por exemplo, eu vi que se eu quisesse palestrar, dar treinamentos, me comunicar nesse novo negócio, eu tinha que desenvolver habilidades de comunicação, que eu não tinha isso desenvolvido, porque eu nunca precisei desenvolver, né? Então eu olhei e falei, ok, tem muitas coisas que você vai precisar desenvolver agora. E aí eu fui. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que também se dispor a se desenvolver, né? E aí eu procurei cursos, mentorias, mentoria específica de comunicação e me coloquei, né? Porque aí não adianta só a gente também fazer o preparo, aí a gente tem que se expor, né? Então, aí eu fui fazer, porque eu falei, eu fui mapear o que eu precisava. E aí eu fui realmente atrás de desenvolver essas coisas que eu precisava. E eu vi que realmente faz diferença. Senão eu não teria avançado, né? Eu ficaria lá parada só falando, eu não tenho. Mas e aí? Eu vejo também que às vezes a gente sabe que a gente não tem, mas aí a gente fica com medo, né, de se expor. Então, não vai desenvolver nunca, a gente não vai saber. Você só vai saber se você fizer, se você errar, né? E é o que você falou, que o legal também disso do nosso negócio é que você tem que estar disposta a tentar, saber que pode não dar certo, né? Olhar o que você vai melhorar e continuar. Então, tudo isso vai ser com a gente, vai ser com relação ao nosso negócio. Então, estar sempre nesse movimento. Eu vi que faz diferença, realmente. Olha a Márcia falando aqui, eu vivi mergulhada há 10 anos no corporativo, na área comercial, extrema competitividade, né? Direto focada no resultado, né, Márcia? A área Todos os dias, isso aí, Márcia. A área comercial ela é realmente bem agressiva, né? A gente vê assim que dentro das empresas, e dependendo da empresa, é uma área extremamente agressiva, né? E a pessoa, às vezes, ela nem tem esse perfil, né, Isa? Se a gente olhar para perfil, às vezes a pessoa nem tem esse perfil tão agressivo, né? E é um desafio para essas pessoas se colocarem nessas áreas. Eu admiro, assim, a área comercial, porque eu vejo que é extremamente desafiadora. Parabéns, a nossa amiga. Ô, Márcia, conta aqui pra gente, quando você fez sua transição de carreira, qual foi a habilidade que você teve que desenvolver aí, já que você veio da área comercial? Conta aí, por favor. Quando eu fiz a minha transição de carreira, Patrícia, eu tinha o cargo, eu tinha muito tempo trabalhado com gestão e vinha na parte de auditoria também, né? Auditava processo, qualidade. Então, eu tinha um AE, a gente já vai falar de perfil aqui, eu tinha um AE, olha que interessante, né? Eu tinha um AE, eu também
Eu não tinha o C, tá? Então, o que eu precisei desenvolver? Um comunicador, o relacionamento ali, o de pessoas. Então, foi o maior desafio que eu tive. E lógico que eu fiz o quê? Eu contratei uma boa coach que me Caramba, colocou para Isa! entrar me Mesmo, colocou para entrar em ação. mesma E, coisa que eu. hoje hoje eu sei que é exatamente isso, tá? Eu tenho isso aqui que é muito bom, eu tenho essa análise, né? Essa questão de analisar o todo, de planejar, então isso aqui eu já tenho bom. Sou boa em fazer, em colocar, né, em prática aquilo que eu preciso fazer, só que eu tô precisando disso aqui, ó, eu tô precisando melhorar relacionamento, engajar melhor, né? Me conectar com mais pessoas, criar rede. Olha, Patrícia, tá vendo como eu sou fruto de minha evolução? Eu também, Isa, e olha que coincidência, eu também era da área de auditoria. Olha isso, o meu perfil também é esse. É engraçado, né? Porque, mas aí a gente vai, Ó, faz sentido, né? A gente não tem uma comunicação e aí a gente precisa desenvolver. Ai, isso eu não tô aí. Ó, conseguindo. o saber ouvir, sem dúvida, a Márcia falou. Precisei desenvolver a Olha, habilidade do saber ouvir. Isso que aí. legal. A Rúbia colocou: estou nesse processo de conhecer quais são as minhas habilidades. A comunicação é algo que julgo muito necessária. Buscando essa habilidade, vencendo a timidez. Muito bom, Rúbia. Isso aí. Legal. É saber aquilo que você. A gente vai falar sobre isso, tá, Ruby, aqui também. Mas é saber o que você tem que é bom, que é positivo, que você já pode utilizar na sua empresa, que você já disse que tem, e saber aquilo que você precisa desenvolver. Eu e a Patrícia estamos compartilhando com você que a gente foi desenvolver a comunicação que a gente não tinha, tá? E é possível. É Olha aqui a gente possível. falando aqui hoje com você. Ai, que maravilha. Não, mas é engraçado, né? Porque assim, a gente tem o perfil parecido, a gente trabalhava com a mesma coisa, faz todo sentido, né? Muito. Uhum. Que a gente vê que faz todo sentido. Mas sabe o que eu acho muito legal, Isa? É que a gente, na realidade, a gente não presta atenção. Porque se a gente olhar lá para o mundo corporativo, a gente precisava se comunicar. Sim, A gente precisava ter habilidades de vendas, né? sim. Só que a gente não coloca isso, a gente não presta atenção que isso talvez em algum momento fizesse diferença também lá no mundo corporativo, né? Eu vejo que para mim, eu volto, aí eu falo assim, eu queria morrer quando alguém mandava eu dar um treinamento. Eu estava no mundo corporativo, porque aquilo para mim era muito sofrido. Olha que loucura. Então você vê, é algo que em algum momento também me fez falta lá atrás. Então, se eu tivesse Uhum. também desenvolvido, né, teria me ajudado lá, já teria me ajudado lá na minha carreira. Então, é até assim, para quem, eu não empreendo ainda, nem quero empreender, quero ficar na empresa que eu tô, mas pensa também nessa parte do seu desenvolvimento, porque isso pode e vai ajudar a alavancar a tua carreira, né? Eu olho, eu odiava quando alguém mandava eu dar um treinamento, aquilo para mim era muito ruim. Era porque eu não tinha essa habilidade desenvolvida, né, de comunicação. Então, já me fez falta um dia. Então, eu gosto sempre de trazer isso, que a gente, às vezes, a gente não faz esse desenvolvimento durante o nosso mundo corporativo e ele também vai ajudar, né? Não é só quando a gente quer mudar de carreira, quando a gente quer empreender. É legal a gente estar sempre olhando para as nossas habilidades, que faz falta sim. Isso aí. A Márcia falou, sempre fui muito falante, isso me atrapalhava muito, ainda não tô 100% no caminho. Ah, mas já tá no caminho, né, Márcia? Isso é muito importante. Só da gente saber que a gente tem algo para desenvolver, a gente já tá no caminho, é o que eu falo. Quando a gente já tem consciência Consciência. de que a gente está trabalhando para alguma coisa, a gente, com certeza, isso aí logo, logo já está chegando, viu? A Rúbia, uma habilidade que tenho é a disponibilidade de ouvir e ajudar. Olha aí, tem que usar isso a favor de você na sua empresa, Rúbia, né? É, Então, por exemplo, para a empresa, para a gente, por exemplo, ouvir e ajudar, aonde isso é muito utilizado? Atendimento ao cliente.
Com né? certeza. O A Rúbia já empreende no quê? A Ruby empreende, ela tem um ateliê lindo, lindo, de Ah, MDF, de artesanato. Inclusive, eu então é sou super cliente dela. importante. Isso. Então, ó, quando perceba, né? Essa habilidade que você já tem de ouvir, de ajudar, é uma habilidade que você utiliza no teu relacionamento com o cliente, sabe? Uhum. Então, isso é fundamental, né? Porque uma empresa ela tem diversos departamentos. E a empresa quando você empreende, você assume diversas funções, não é, Patrícia? Sim, sim. E se a Você gente desenvolve diversos. pensar, e se a gente pensar, empreender é você ouvir o cliente o tempo todo, né? Então, usa ao máximo essa habilidade e também vai te gerar muita conexão com o teu cliente, né? Se Uhum. você tem essa disposição para ouvir, vai te gerar muita conexão. Nossa, potencializa ao máximo isso, Rubia. Com certeza. Que legal. Patrícia, vamos falar dos 4 perfis aí, o Vamos, empreendedorismo? 4 perfis vamos. comportamentais. Eu e Patrícia amamos. Executor, comunicador, planejador e analista. Bora. Agora, gente, vamos lá. E Tá. aí, Patrícia, quer começar? Quer que eu comece? Posso começar? É que eu falo Então os vamos lá, nomes, nossos comece. nomes são diferentes, né? Assim, Isa, o que eu gosto de falar com relação a perfil, né? A gente precisa ter muito claro que, assim, eu estou, né? Eu não sou. Então, eu estou, eu Uhum. posso mudar. Então, Ótimo. né, a gente, todos nós temos todos eles, então não tem perfil melhor nem perfil pior, né? Tem o perfil mais adequado para o teu objetivo. Então, é o que a gente está falando aqui, a gente identificou que para o nosso objetivo a gente precisava desenvolver algo que os nossos perfis não tinham. Né? Aí o que a gente vai acontecer? A gente vai lá, identifica essas habilidades que a gente vai precisar desenvolver, esses comportamentos que a gente não tem, e a gente vai trazer pra gente. Né? As pessoas têm falado, ai, esse perfil é horrível, ai, eu não gosto desse perfil. E não existe isso, né? Eu gosto de já começar assim, tirando esse mito, e que todos nós somos capazes de desenvolver qualquer um dos Ótimo. comportamentos. Basta a gente querer, basta a gente identificar, ver que para o nosso objetivo é importante naquele momento e aí a gente vai trabalhar para isso. Né, Isa? Porque eu vejo que tem gente que fala, ai, nossa, esse seu perfil é muito chato. Eu falo, mas chato por quê? Né? É o que você falou, tipo, Exatamente. a Não tem melhor, capacidade não não tem tem pior. melhor nem pior. Diferentes. Exato, pessoas diferentes. Inclusive, é importante quando a gente tem uma equipe que essas pessoas tenham os diversos perfis, né? Porque se você tiver Isso aí. uma equipe toda igual, aquilo não vai andar, né? Então, Sim. assim, a gente se conhecer. Então, quem tem empresa, aplica isso nos seus funcionários. Se você é líder, aplica, faz a sua Nos análise colaboradores, comportamental, sim. né? Isso Porque a gente mesmo. vê que traz muito crescimento para todo mundo, porque vai ser aquele time trabalhando, juntando o melhor de cada um, né, para Isso mesmo. fazer aquele time crescer. E quando a gente é empreendedora, aí a gente vai também identificar o que a gente precisa desenvolver para dar esse próximo passo. Então, deixa eu falar. A gente vai Isso aí. começar. Posso começar? Eu vou começar pelo dominante, que o teu é o executor, né? Esse perfil, ele é voltado para ação e resultado. Então, é aquela pessoa que as palavras dele são comando, desafios, dinamismo, status, controle. Eles são extremamente autoconfiantes. Então, o dominante é aquela pessoa que quando ele chega, você sabe que ele é um dominante, né? Porque ele quer chegar chegando, tomando conta mesmo do espaço, né? Ele é decidido, direto, acelerado, independente, competitivo. E aí, quando a gente olha para um líder, essa pessoa precisa tomar cuidado, porque ele pode ser um trator, né? Ele vai passar em cima da equipe, porque ele é voltado para resultados e não para pessoas. Então, quando a gente Se é não tiver o dominante, a gente autoconhecimento, né, precisa Patrícia? isso, né? Aquela pessoa que Isso aí. vai.
passando por cima, né? Então, essas características dele que levam ele para a ação são muito boas, só que ele tem que estar atento para essa parte de pessoas, que não é o foco dele, tá? Sem Aí dúvida. você quer complementar? Ou depois a gente complementa? Eu acho que é só a gente lembrar também que não existe, além de não ter o perfil melhor, o perfil pior, né, de serem complementares, é muito importante para o empreendedor, aquele que só tem ele na empresa, né, Patrícia? Só para a gente. Só tem eu. A gente precisa saber disso para quê? Para a gente saber, em determinada ação, qual perfil é melhor. Eu falo, né? Você precisa convidar esse perfil. Para essa ação, eu preciso convidar esse perfil. Então, acho que isso é um Legal. ponto. E saber da dualidade, né? Então, não existe só luz, não, tá, gente? Então, a Patrícia vai falar aqui que isso aqui é muito bom, maravilhoso, mas tudo tem a dualidade, né? Então, ela tá falando do dominante aí, que o dominante ele tem isso, da ação, da liderança, do fazer, mas a dualidade dele é que se ele não tem o autoconhecimento, ele é um trator, ele passa por cima de todo mundo mesmo, tá? Isso aí. O outro eu vou falar na sequência, que é o influente, e para ti é comunicador, né, Isa? Sim. Que tem Mas pode falar da sua linguagem. Tá, não, só pra gente, para todo mundo ficar na mesma linha, senão elas vão ficar confusas. O influente é a nossa amiga que falou que é super comunicativa, né? Então, o influente são pessoas realmente comunicativas, que gostam de relacionamentos. Ele gosta de estar com pessoas. O negócio dele é realmente fazer networking. Ele é extrovertido, ele é bem-humorado, é aquela pessoa que no departamento é aquela pessoa que vai organizar as festas, né? A festa do mês, a festa da empresa. É aquela pessoa que gosta disso, que ela gosta de reunir as pessoas. Ele é bem relacionado. E aí, o que acontece com o influente? Para a gente prestar atenção. O influente, ele pode perder o foco com muita facilidade. Por quê? Ele está aqui trabalhando. Nossa, passou a fulana. Oi, fulana. Aí ele para o que ele está fazendo, vai conversar com a fulana. Ele olha pela janela, começa a viajar. O influente ele tem dificuldade de manter uma linha de raciocínio. Então, se você quer palestrar e você é influente, você tem a comunicação incrível. É fácil para você. Só que a tua linha de raciocínio você pode se perder. Então, você tem que se atentar para isso. A organização para a pessoa que tem esse perfil também é Sim. algo que ela precisa estar muito atenta, porque ela se perde, né? Então, olha como a gente olha. O lado bom. Eu e a Isa, a gente não tinha essa parte da comunicação. Então, a gente foi lá e precisou desenvolver, porque a gente entendeu que era bom. Só que como a gente é um perfil mais analítico, a gente consegue dosar isso. Então, a gente consegue colocar ordem no nosso raciocínio e se comunicar, né? Então, olha como é legal a gente olhar o bom, falou, a luz e Se a você sombra, vai se né? E identificando você aí com o usar o perfil, melhor. o Oi, teu Isa, pode travou, falar. Patrícia. Eu travei? Deu uma travada. Você falou assim, olha como é bom. Aí eu até falei pro pessoal, olha, se você se identificar com algum perfil, coloca aqui. Ai, tá travando. Vocês Mas vocês estão conseguiram? vendo bem, ouvindo? Coloca aqui pra gente se vocês estão vendo e ouvindo, por favor. Dá Pra um mim tá feedback aqui normal, pra Isa. gente. Pra Deixa mim eu tá ver o que o pessoal normal. fala aqui, Patrícia. Tá? Eu tô te vendo bem. Ótimo. Então continua aí, Patrícia, enquanto o pessoal tá travando. Márcia, tá. Agora voltou, Patrícia. Voltou, né? Você tinha sumido pra mim Voltou. também. Ótimo. Voltei? Ah, Patrícia. Mas Patrícia vocês voltou. ouviram Patrícia até destravou. onde? Voltei? Voltei. Você tá, Mas você tá... vocês ouviram? Isso, eu ouvi até onde você estava falando dos pontos a desenvolver do influente. Tá. Então, Você assim, começou. tá. O influente, a gente precisa
tomar muito cuidado, porque como ele tem essa capacidade de se comunicar, de se relacionar, ele precisa estar muito atento a não perder foco, a não perder raciocínio, a se organizar, se planejar, porque isso para ele não são coisas que ele faz com facilidade, né? Então é aquilo que a gente falou, eu e a Isa, a gente não tinha essa capacidade, essa facilidade em se comunicar, que o influente tem. Então a gente vai lá e desenvolve ele. Só que como a gente tem o analítico, né, que ele dá esse raciocínio, essa linha, a gente consegue juntar as duas coisas. Então a gente não se perde. O influente é uma pessoa que você fala assim para ele, faz um vídeo, mas faz o roteiro. Ele não consegue seguir o roteiro, ele vai sair do roteiro, ele quer falar, né? Ele quer ser mais livre. Então é só você entender essa melhora que você precisa fazer, porque em algum momento isso vai te atrapalhar, né? Pode te atrapalhar, aquilo que você falou, da sombra e da luz em cada perfil. Ok? Então, ó, a Patrícia falou primeiro do dominante, que a gente, ou executor, tá? Depende do teste que cada um utiliza. Falou das características positivas e do ponto a desenvolver. Lembra, executor é aquele que tem um nível bom de ação, de fazer, pioneiro, liderança ali, vai lá, faz, executa, rápido. Porém, o ponto a desenvolver dele é que ele pode aí ser um trator, né? O comunicador, ótimo, com relacionamento ali, de equipe, de fazer networking, de estar com grupos. Porém, ele também ali na dualidade, o que ele precisa talvez desenvolver seja a questão de foco, a questão de um pouco mais de estrutura, né? Dificuldade com planejamento. Então, quem vai se identificando ali, lembrando que nós temos um pouco de cada um, porém, geralmente a gente tem uma predominância comportamental, tá? Existem testes que a gente consegue mensurar isso, qual é a nossa predominância comportamental, tá? Então, isso é muito importante. E nosso papel aqui hoje é trazer primeiro isso para você, para que você tenha essa consciência, para que você possa desenvolver a tua carreira melhor, para que você possa utilizar isso também na sua empresa, tá? Quer continuar, Patrícia? E eu vou agregando, o que é que eu faço? Faz você agora, aí eu agrego. Aí você agrega, né? Movimento. Eu vou falar dos outros dois. Falamos dos 4, né? Uhum. Um dos pontos aí que eu acho que é bacana a gente falar é que, assim, existem perfis que eles são mais focados para tarefas, outros mais focados para pessoas. O executor, ele é um perfil que ele é mais direcionado para tarefas. O comunicador é aquele mais direcionado para pessoas, tá? Eu vou falar agora do planejador. O planejador, ele é aquele perfil que é mais direcionado também para pessoas, porém ele é diferente do perfil comunicador, porque o perfil comunicador, ele é expansivo, o planejador, ele é um pouco mais introspectivo, tá? Então, ele é aquele leal, ele é aquele que é acabador, né? Ele é um perfil mais estável. Então, por que é importante você saber isso na sua empresa? Para saber, de repente, o planejador, ele é um ótimo perfil, eu costumo dizer, a gente precisa chamar ele na nossa empresa, principalmente para relacionamento com o cliente, tá? Para atender o nosso cliente. Oi, Gina, tudo bem, querida? Ele é aquele calmo, sabe? Ele é aquele estável, então ele é aquele que as pessoas, o perfil planejador, ele é um perfil que passa muita confiança. Então, é importante a gente saber sobre esses perfis para que a gente possa utilizar dentro da nossa empresa isso. Como a gente está falando de pontos aí, características positivas e pontos a desenvolver, quais são os pontos a desenvolver de quem tem uma predominância do planejador? O planejador, ele não gosta muito de arriscar, sabe? Ele tem uma baixa tolerância a risco, então ele é pouco expansivo, ele é aquele, por isso que eu falei, ele é muito bom ali para os bastidores, para essa questão do relacionamento com a equipe, para o relacionamento com o cliente, para conversar com o cliente, tá? Então, tá precisando conversar com o cliente, a gente precisa estar chamando aí um perfil planejador, tá? E o analista, gente, deixa eu falar do analista aqui, que eu e a Patrícia falamos que a gente já teve essa predominância.
O analista é aquele que tem alto padrão de qualidade, tá? Ele é cuidadoso, ele é sistemático. O analista é aquele que pensa no começo, no meio e no fim. Então, ele é um perfil ótimo para a gente. A CP, Márcia, que bacana, muito bom. Comunicador e planejador. Uhum. 2 de pessoas, hein, Márcia? 2 mais Total. desfocados de pessoas. O analista, ele também é um perfil também direcionado mais para tarefas do que para pessoas, tá? Ele tem essa característica ali. E o que é bacana ali do analista? Eu costumo dizer que quando a gente vai pensar em planejamento, a gente precisa chamar um analista, né? Vamos fazer um planejamento? Ele é muito estrategista, o analista. Ele é aquele que pensa no processo, ele pensa em como isso vai acontecer, sabe? Então, por isso que é importante a gente saber sobre os perfis comportamentais. Ele pensa, ó, quando você vai pensar em melhorar um processo dentro da sua empresa, é o analista que pensa, tá? É ele que vai te ajudar ali a rever um processo. Olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá com gap. Porque ele é focado nisso aí, tá? Em melhoria contínua. Então, às vezes, depende de onde você está na tua empresa, em que momento você está, é importante aí, e o que você vai fazer, é importante você ter esse conhecimento de qual a tua predominância, se tem pessoas na tua equipe ali que possam te ajudar, e você direcionar essas atividades exatamente para as pessoas ali com aquele perfil adequado, ou se você vai ter que, de repente, chamar aquele determinado perfil para determinada tarefa, entende? Lógico que é muito bom, eu costumo dizer, né, Patrícia, não sei você, mas eu costumo dizer que quando a gente consegue delegar para as pessoas aquilo que a gente não é muito bom, que eu acho que a gente precisa dar foco naquilo que a gente é muito bom. Mas a gente sabe que às vezes no começo não é possível, a gente é o eu presa, né? Eu faço tudo. Uhum. Eu atendo, eu passo café, não é? Tem que Eu fazer atendo, eu tudo, passo né? café, eu falo com o cliente, eu cuido de finanças, eu faço planejamento. Não é isso quando eu sou eu presa. Então, quando você não consegue, é por isso que a gente está trazendo essa consciência para você dos comportamentos. Aí você pode ter essa consciência dos comportamentos e começar a trazer, poxa, nesse momento aqui, para essa atividade, eu vou trabalhar mais com este comportamento aqui, com essa predominância que vai ser muito bom, sabe? Qual é o ponto a desenvolver ali, de repente, do analista? É porque, muitas vezes, o analista, ele é demasiadamente estruturado, tá? Então, ele tem mais dificuldade para agir. Quando a gente atende ali um empreendedor com perfil analista muito alto, ele tem um alto padrão de qualidade, as coisas que ele faz, assim, são lindas, estruturadas, tudo pensado, tá? Só que muitas vezes isso aí pode engessar ele não consegue dar o próximo passo. E aí a gente precisa trabalhar essa flexibilização, sabe? Entre o pensar e o agir, entre o Uhum. pensar e o agir. Eu falo que é muito importante a gente trabalhar esse equilíbrio aí, esse meio, né? Outro ponto do analista, quem tem essa predominância, é a questão do ser autocrítico, ser muito duro consigo. Então, quem tem essa predominância analista é aquela pessoa, eu falo que é aquela empreendedora que faz o melhor que ela pode, todos os dias, sabe? Atende muito bem, tenta responder todos os Instagrams, dá fim, às vezes, na pasta de download, tá? Consegue responder os e-mails, e aí ela deita e fala assim, caramba, eu podia ter feito ainda isso aqui, entende? É muita cobrança, né, Isa? É muita Muita, muita. cobrança. E uma coisa que você Então, falou do perfil, só te cortando só para não esquecer, do estável. O estável, ele também precisa ter muita atenção, porque ele não gosta de conflitos, né? Ele é aquele que está sempre querendo que as pessoas estejam todas bem, então ele não gosta de conflitos. E aí, o que que pode acontecer com essa pessoa? E a gente precisa prestar muita atenção num líder e numa equipe, e até numa empreendedora. Essa pessoa, ela vai sumindo, né? Porque ela nunca se impõe, ela não se coloca, ela esquece quais são as características dela, porque ela não quer conflitar com ninguém. Então, quem tem esse perfil, eu vejo assim, o estável e o analista, como eles são muito mais
centrados, mais planejadores, eles têm que estar muito atenta para ação, né? Ele fica Sim. muito no plano de planejar, de organizar, e a ação se torna mais lenta, né? Então, são dois perfis que, para empreender, a gente precisa... Se a gente tem esse perfil, a gente sabe que uma hora a gente vai falar, chega, tá lindo, tá planejado, tá perfeito, vai, né? Porque essa cobrança de estar perfeito, de estar seguro, de estar tudo organizado para ir para ação, é incrível nesses dois perfis, né? Esses dois perfis, eles têm essa coisa de segurança muito forte, né? E então, quando a gente tem esse perfil, a gente precisa ficar muito atenta. Talvez chamar um dominante para para te ajudar, para te colocar em ação, né? Então, por isso que é importante também. E Isa, uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente não pode julgar também as pessoas, né? Por isso que é importante a gente conhecer. Eu conhecer o perfil da minha equipe, o perfil dos meus sócios, porque as pessoas têm muito aquela coisa de julgar, né? Por exemplo, eu sou planejadora, eu vou fazer a live contigo, eu vou fazer minhas anotações, porque eu quero passar o conhecimento da melhor forma. Aí vem a outra pessoa e fala assim, credo, que ridícula, pra quê? Você vai ficar colando? Sabe? Larga esse papel, larga isso, deixa isso, vai lá e faz de qualquer jeito. Então, você conhece os perfis e aí você começa a respeitar que aquela pessoa, ela funciona desse jeito, né? Isso aí. Porque eu já passei por isso. Eu falo, nossa, ai, como você é chata, como você planeja, como você organiza. Só que a gente sabe que em determinados momentos, se você não fizer isso na tua empresa, já era, né? Então, assim, a gente conhecer, e quem tem equipes, eu falo, você precisa realmente conhecer quem está com você. Sociedade é super importante conhecer para não cair nessa questão de julgar o outro, de criticar, de falar que ele não está fazendo a mesma coisa. Cada um está fazendo o seu melhor, né? Por isso que aí até você vai dividir as tarefas de acordo com essas características de cada um, né? Extremamente importante. Nossa, fantástico isso que você falou, Patrícia, muito importante, né? A questão de você muitas vezes acabar julgando pelo seu próprio perfil. Então, assim, como você falou isso agora, né? Se eu não tenho um perfil planejador, e aí, de repente, alguém vai fazer uma atividade comigo, eu julgar porque aquela pessoa tem já uma necessidade de planejar, né? Só porque eu não tenho isso. Então, olha que coisa. E isso é muito importante, porque às vezes a gente faz isso e a gente não vai muito longe, não, tá? A gente tá falando aqui de empresa, de carreira, mas a gente tem o quê? Os nossos relacionamentos familiares. Aqui em casa é nosso time, tá? É nossa equipe. Aqui em casa, eu e o Gabriel, a gente tem uma predominância, a gente tem um C muito alto, né, o Gabriel. E o Wagner, ele tem uma predominância analista. Então, tudo, imagine, 2 Cs com analista. Então, a gente já sabe tudo até final de semana. Eu e o Gabriel, a gente vamos fazer tal coisa, eu e o Gabriel é fazer tal coisa, né? Então, vamos fazer e pra gente é ir. O Wagner é olhar, pesquisar, planejar, viagem, vocês imaginam, roteiro, então tudo isso precisa, a gente trabalha junto, eles trabalham junto comigo, e eu sei, por exemplo, que o Wagner, a necessidade dele é assim, é ver todo o planejamento, e o líder, ele precisa disso, tá? Ele precisa entender o que aquela pessoa que tá na equipe precisa para poder produzir o máximo, do jeito que é ideal para ela, porque, não é? É isso, a gente precisa saber o que é ideal. Você falou sobre isso também. Eu lembrei de uma vez que eu tinha pedido para o meu filho, tá? Filho, faz isso aqui para mim, por favor, que tinha uma questão de lançamento. E lançamento em Excel, vocês imaginam? Imagine pedir isso para um comunicador que tem uma predominância de comunicador, 15 anos ainda adolescente. Aí depois eu parei e falei,
Ele falou, nossa, é muito difícil para mim. Ele gasta muita energia, né? Porque além dele não Uhum. ter essa maturidade, esse entendimento também, é totalmente fora do perfil dele, sabe? E a gente Sim. faz isso, às vezes, mesmo que inconscientemente. Então, isso é muito importante, sabe? A gente Uhum. saber aquilo que a gente vai delegar, para quem a gente vai delegar, entregar da forma que é o ideal para aquela pessoa fazer. Fantástico, fantástico. Arrasou, Patrícia, Muito muito bom. importante. Muito bom, Isa. Muito Teu bom, exemplo viu? foi muito bom, porque assim, imagina o tempo que ele vai gastar fazendo aquilo, aquilo vai ser chato, não vai ser o melhor dele, né? E ele podia estar fazendo outra coisa, que ele é muito melhor e quer te ajudar muito mais, né? Sem Então, é só dúvida. você parar e observar, nossa, realmente, ele. Aí você fala, poxa, mas ele nunca vai desenvolver isso? Se ele precisar, um dia ele vai. Mas, né? Mas agora ele pode te ajudar numa outra coisa que ele vai fazer muito melhor do que aquilo. Então, eu vejo que sim, você falou uma coisa que também para mães é extremamente importante, né? Conhecer e observar, né? Como é que, qual é o perfil do teu filho, até indo tanto ao longo da vida, e se a gente descobrir essas coisas antes, tem um caminho muito mais tranquilo pela frente. Eu acho que Isso cortou. diminui Tá? Diminui conflito, diminui problemas, né? Quando você. Primeiro, acho que parte muito da gente, né? Da gente se conhecer, aquilo que a gente falou logo no começo. Entender a minha predominância comportamental, entender os meus gaps, né? Aquilo que eu preciso desenvolver para aquilo que eu quero, né? Para minha empresa, para minha carreira. E aí depois a gente consegue fazer isso no outro. Você falou sobre filhos, eu vou até falar. Se tem mães aqui, existem sim, tá? O teste de perfil comportamental para adolescentes, específico para adolescentes, tá? Que é do Easy, é desenvolvido no ISO. E é fantástico. Depois que eu apliquei no meu filho, assim, foi muito bom para ele ter essa consciência e para eu também, como mãe, saber lidar com ele e entender algumas coisas a respeito do comportamento dele. Deixa essa dica aí. Com Patrícia, para certeza. você. Gente, coloca aqui, por favor, se você se identificou com algum perfil. Qual o perfil que você se identificou? Se você já conhece o seu, a Márcia colocou, né? Que ela é A Márcia CP. conhece, Coloca é. aqui pra gente, né? Se você se identificou, se você identificou alguém da tua equipe, algum, de repente, alguma empresa que você utiliza o serviço, porque às vezes a gente tem prestadores de serviços, também que é importante a gente saber, nossa, eu falo dessa forma com esse prestador de serviço e ele tem uma predominância às vezes diferente que eu preciso modificar a forma que eu falo ou entrego um serviço que ele precisa fazer, Hum, entendeu? Isso também é muito muito importante. bom, é super importante. A forma como No seu conversa. Depois a gente faz um só sobre isso. Isso. comunicação, Comunicação. Depois a gente faz um sobre esse. na sua opinião, Patrícia, qual a importância disso, né? Da gente conhecer as nossas habilidades, os nossos gaps, aquilo que a gente. A Rubia colocou, PA, me identifiquei com planejador analista, né? Muito bom, Rúbia. Qual a Legal. importância de qual a importância da gente conhecer essas habilidades, o nosso perfil comportamental para que a nossa empresa cresça, na sua opinião? Isa, vejo assim. Eu acho que a partir do momento que a gente conhece, que a gente tem essa clareza do que eu sou boa, do que eu não sou, como é que eu me comporto, quais são as minhas características, eu posso potencializar isso. Então, usar o meu melhor, né? Então, eu sei que eu sou boa nisso, eu potencializo. E isso vai fazer Uhum. diferença no teu negócio. Ao passo que você vai olhar também o que você não tem facilidade e você vai optar por você desenvolver ou você delegar aquilo para alguém. Então, quando a gente conhece, quando a gente consegue visualizar isso, a gente tem essa possibilidade, tá rindo do perfil? Em transição. A gente tem essa possibilidade de potencializar o nosso negócio, né? Utilizando isso da melhor forma possível. Você está rindo do perfil do Wagner? Meu marido é o Wagner. Sou analista planejadora em transição. Em transição, essa é boa. É em transição. Wagner, coloca aqui.
Quais são os... Você está tendo comportamentos para transitar para qual perfil, por favor? Deixa aqui pra gente que já vai ficar público isso, ó. Ih, Wagner, se deu mal agora. Ou se deu bem, hein, Patrícia? Deu bem, vamos ver. Vamos ver para onde que ele vai transitar. Isso é bem interessante, né, Isa? Quando a gente fala assim, eu tenho tal, mas eu quero mudar, né? Transitar para outro perfil. Isso é de uma extrema clareza, né? E de um trabalho bem... Tem que ter muito foco, né? Muita força de vontade, porque você... Tipo, tem uns que eles vão seguir da água para o vinho, né? Então você vai ter que ter um plano, né? Bem... Que eu acredito, imagino que é o que você está fazendo com o Wagner. Então, todo um trabalho, um plano para você mudar esse perfil. Nossa, é um trabalho muito, muito legal. Eu vejo que poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, porque não é fácil você fazer essa transição. Wagner. Parabéns, viu, Wagner? Tô esperando aqui, hein, vai. Qual o perfil que você vai transitar? Coloca aqui. Faz tudo. A PC. Equilibra tudo. Já pensou? Gráfico Ele quer 25% de tudo, gente. Esse meu marido é demais. Fala. Ele quer ser completo. Ele quer ser um perfil completo. Deixa ele, Ai, deixa ele. Patrícia, passou muito rápido. A gente tem Você 7 vai ser minutos para derrubada. 7 minutos para a gente terminar, assim, você falou coisas, assim, muito importantes, né, para carreira, para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento de negócio, falamos sobre os 4 perfis, sobre os pontos positivos, os pontos a desenvolver, e agora, né, vamos finalizar aí 3 dicas, né, aquelas pessoas, assim, poxa, eu já entendi que as habilidades são importantes para esse desenvolvimento da minha carreira e para o meu negócio. Eu já entendi que eu preciso começar a colocar isso em prática na minha vida, de alguma forma. Deixa aí 3 dicas suas, né? Para aquelas pessoas, de repente, que querem começar a fazer isso, né? Colocar esse autoconhecimento em prática na sua vida e utilizar as suas habilidades. Isa, assim, eu vou ter que voltar nesse... assim, a minha dica sempre, a primeira invista no autoconhecimento, né? Então, olhe para isso, assim mesmo, e invista nisso. Contrate um coach, um terapeuta, um guru, um mentor, um analista comportamental, o que você escolher, sabe? Mas Isso. invista nisso. Faz sozinha, se for o caso, mas faça de alguma forma, né? Olhe para isso. O quanto antes, por experiência própria. Então, olhe para isso, se permita entrar nesse processo, para a vida inteira, você vai ver que você vai mergulhar nisso e vai te ajudar a vida toda. Então, minha primeira dica, invista no teu autoconhecimento, né? A segunda dica, o que eu vejo, a gente precisa comemorar cada vitória que a gente tem, cada passo que tem. Então, hoje, eu tomei consciência, por exemplo, de que eu preciso desenvolver tal habilidade. Eu dei um passinho, nossa, eu não me comunicava, eu fui lá, fiz uma live, yes, consegui, sabe? Porque isso vai gerar uma reação positiva, porque a gente tem o hábito muito de ficar, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. Então, assim, se coloque em movimento, né? Saiba o que você precisa, o que você vai desenvolver, onde você vai buscar isso, quem vai te ajudar. Se coloca nessa ação, mas se dê parabéns, sabe? Comemore cada pequena vitória sua que você tiver nessa tua jornada. Eu vejo que toda essa parte toda do autoconhecimento, das habilidades, do comportamento que a gente falou até aqui é uma jornada, né? E para finalizar, assim, faça tudo que você fizer com paixão. Coloque paixão em qualquer coisa que você fizer. Como a gente está falando com empreendedoras, com pessoas em transição de carreira. Em qualquer lugar que você tiver, coloque paixão nas coisas que você fizer. Senão,
não vai adiantar. Excelente. Ai, Patrícia, muito obrigada, tá, por essas dicas, assim, tenho certeza que vão ajudar demais, assim. O que eu deixo para as pessoas, né, assim, além do investir, pegue essa dica, porque, assim, é muito importante. Ontem, eu só vou deixar esse comentário aqui para vocês, tá? Ontem eu fiz uma enquete lá no meu Stories e 100% das pessoas responderam. Eu falei assim, você este ano já fez algo para se desenvolver, para o seu desenvolvimento pessoal? E 100% das pessoas colocaram não. E assim, não existe uma carreira desenvolvida, não existe um negócio desenvolvido sem o autodesenvolvimento, sabe? Então, desenvolvimento pessoal é algo que eu falo para todos os meus clientes. Tem que estar lá, quando você vai fazer o teu planejamento no final de 2019, tem que estar o que você vai fazer no final de 2019, o que você vai fazer em 2020. No final de 2020, o que você vai fazer em 2021 para você se desenvolver. Então, assim, seja curso, seja palestras, seja treinamentos, sabe? Você precisa trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, isso é fundamental. Eu e a Patrícia, nós aqui, nós somos coaches, tá? E pergunta pra gente se a gente se desenvolve pessoalmente. Pra caramba. Entendeu? Pra caramba! Nossa, mas vocês já são coaches. Pra caramba! Pra caramba! Toda semana, tá bom? Além de me cuidar todos os dias, de trabalhar o autocuidado, que também é um tema de outra live, todos os dias. Então, assim, gente, isso é muito importante, se desenvolvam. Então, assim, a partir dessa live a gente falou de habilidade, de perfil comportamental, além desse desenvolvimento que você precisa investir em você, pega isso. Se observe, a gente falou de 4 quadrantes. Começa a observar os seus comportamentos, identifica se existe uma predominância maior, se você precisa, de repente, trabalhar um equilíbrio aí, tá? Se você vai precisar de uma ajuda. Então, identifica isso e começa a se observar, que isso é muito importante. Se observa para pedir ajuda, tá? Patrícia, 1 minuto para você falar aí onde as pessoas te acham, o teu Instagram, né? Você já falou o que você faz, mas fala aí onde as pessoas te acham e elas podem pedir aí sua ajuda se elas quiserem. Meu Instagram é Paty Calejon, tá aparecendo ali, né, em cima. Então, me sigam. Se quiser fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida, me chama no direct e vai acabar. É isso? Gente, adiciona a Patrícia Calejon, ela tem conteúdos incríveis, tá? Ela compartilha muito conhecimento também, conteúdos que podem ajudar demais você. Adicionem ela, sigam ela e acompanhem, que eu tenho certeza que isso já vai ajudar no seu desenvolvimento, tá? E eu quero convidar você, se você quer continuar se desenvolvendo e também fazer o seu negócio crescer, a gente vai ter uma aula na semana que vem, dia 2 de setembro, às 20 horas, 3 estratégias para o seu negócio crescer. Eu vou dar o passo a passo. Papel, caneta, aula 100% online gratuita. O link está na bio. Você vai lá, clica na bio para você acessar o lugar onde você vai receber no dia da aula o acesso. Então, não tem desculpa para você não se desenvolver. Tem o Instagram da Patrícia, tem o meu Instagram, tem aula gratuita dia 2 de setembro, então não tem mais desculpa. Você quer que seu negócio vá para outro nível? Invista em você e tenha oportunidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. O pessoal tá dizendo que foi incrível aqui. Obrigada, a Márcia, a Lisa. Obrigada, Rúbia. Tá ali, tá linda. Obrigada, viu, pessoal, por vocês terem aí engajado com a gente, terem compartilhado. A gente espera aí que ajude vocês a irem ao próximo nível, tá? E vamos juntas. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Patrícia, obrigada. Obrigada.